então começar a nossa primeira aula aqui. Deixa eu botar, eu gosto de escrever aqui com azul e tá vermelho aqui porque vocês já viram certamente o vídeo de apresentação, de boas-vindas, e agora nós vamos dar início à nossa primeira aula, que nós vamos falar de números naturais. Professor, o que são números naturais? É número que está na temperatura ambiente? Não, não é número que está na temperatura ambiente. São números assim que a maior parte desses números que faz parte do nosso cotidiano. E eu vou trazer exemplos para vocês, porque nós temos vários conjuntos. Isso é um conjunto, tá? Nós temos conjunto dos números naturais, nós temos conjunto dos números chamados números inteiros, nós temos os números dos conjuntos racionais, dos conjuntos imaginários, inclusive, que nós temos aí. Então, são vários outros tipos de conjuntos que a gente vai aprender um pouquinho lá na frente. Agora, sexto ano, nós vamos dar foco só e somente só aos números naturais. Então, vamos lá ver como que vai ficar a nossa situação aqui. Olha só, exemplos de números naturais que nós encontramos no nosso dia a dia. Número de frutos que sua mãe compra na feira. Então, você vai... Minha mãe, vai lá e traga 8 maçãs para mim. Não é assim? 10 maçãs, 15 maçãs. Ninguém pede, por exemplo, aqui, minha mãe, traga 15 maçãs e meia para mim. Porque esse meia já descaracteriza como sendo um número natural. Não pode ter parte de um número. Tem que ser um número justamente como a gente costuma falar, um número cheio. É 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 100, 1000, 1 milhão é um número natural. Então, olha só, o número de torcedores no estádio de futebol. Então, aí vai lá e diz, tal clube colocou 60 mil torcedores. Então, comprou todos os ingressos, deu 60 mil torcedores no estádio. Então, 60 mil é número natural? Sim, é um número natural. Muito legal isso, né? Número de aprovados no concurso público. A prefeitura de tal cidade fez um concurso e divulgou uma lista de 28 aprovados. Então, 28 é o número de aprovados. Não tem como ser 28,5, por exemplo, conforme eu já falei. Porque não tem, inclusive, não tem pessoa e meia, né? Então, apesar de que eu sou mais que um, né? Tô aqui gordinho, tenho que emagrecer. É dieta, tenho que emagrecer. Então, não tem como contar uma pessoa e meia, ou então 28 pessoas e meias. Então, por isso que nós caracterizamos como número natural. Número de pilhas do seu controle remoto, mesma coisa. Meu controle remoto pega 2 pilhas do lado da minha sala. E da sua sala pega o quê? Ou então do seu quarto, do quarto da sua irmã? 1, 2, 3 pilhas. Meu filho tem uma espada, que são 3 pilhas que pega. Então, o número de celulares que tem na sua casa, mesma coisa. O número de alunos da sala de aula. A minha sala de aula tem 35 alunos. Pronto, é um número natural. Número de primos que você tem. Eu tenho 7 primos. Eu tenho 22 primos. Tem gente que é assim, né? Tem gente que tem uns 50 primos por aí. Então, é um número natural. E a sua idade também é um número natural. A minha idade é de 36 anos. A sua idade é o quê? 11, 12 anos, né? Você deve estar por aí, nessa faixa etária de 11, 12 anos. Então, a sua idade também é um número natural. Bora lá, parte um pouquinho mais para frente aqui, para a gente ver como que vai ser a nossa prática. Olha só, aqui está o... Rapaz, esse time é muito bom, é muito espetacular. É um time que faz a gente transbordar o nosso coração de alegria. Então, o maior público do Bahia, que foi na Fonte Nova, foi de 110.438 torcedores. Gente pra caramba, né? Então, esses 110.438 torcedores é um número natural. Então, a gente diz ele como um número natural. Mas olha só, como vai ser a nossa sequência aqui. Eu quero falar de sequência numérica, dentro dos números naturais, tá? Nosso assunto é número natural. Então, eu tenho a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E poderia continuar. 17, 18, 19, 20, 1000, 10.000, 11.000, 15.000, 20.000, 90.000, 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, 37 bilhões. Tudo isso, todos esses exemplos que eu citei, são números naturais. Então, essa sequência numérica que eu estou trazendo aqui para vocês, eu quero que vocês saibam que esses são os números naturais. Ok? Então, continuando aqui. Olha só, o número 34. Olha o que eu vou falar para vocês, uma nova coisa que eu vou falar para vocês. Eu quero falar de antecessor e sucessor. Certamente, vocês já ouviram essas expressões. Eu tenho o número 34 para vocês. E a minha pergunta é, qual que é o
antecessor de 34. Aí você vem aqui, cadê o antecessor? Ah, não, já até editei, já deixei tudo prontinho para vocês. É o 33. 33, então, é um antecessor. O número que vem antes, lembre, antecessor, antecessor, antes, antes, antecessor. Deu para entender? E o sucessor é o que vem depois. Qual é o número que vem depois do 34? É o 35. Facílimo isso, né? Pois é. Então, comigo aqui o negócio é simples. É simples. Olha só o que você vai fazer agora na próxima. 71. Diga aí para mim. Meus ouvidos agora são todos seus. Qual que é o antecessor de 71? Isso, exatamente. 70. Para você, eu ouvi você falando 70, tá? Meu ouvido é bom. E o sucessor de 71, qualquer. Qual? Isso, pode falar mais alto. É o 72. Perfeito, maravilhoso. Exatamente. Bora mais um exemplo aí para vocês. 109. Qual que é o antecessor de 109? Boa. 108. E o sucessor de 109, qual que é? 110. Inclusive, eu posso dizer que esses números aqui, ó, 108, 109, 110, eu posso chamar perfeitamente esses números de números consecutivos. Números consecutivos. Isso é muito importante para que vocês possam mentalizar, ok? Tem mais? Opa! 520. Qual que é o antecessor de 520? É o 519. E qual que é o sucessor de 520? É o 521. Super de boa, super tranquilo aí para vocês. Joinha? Agora, baseado nisso, vocês já estão aptos a fazer a questão 1 da nossa lista 1, que está aí na plataforma de vocês. Então, façam aí essa questão, ou então que está em anexo aqui, na descrição desse vídeo, tá? Então, depende por onde você esteja procurando essa questão. Então, se estiver na plataforma, então vá lá na lista 1, então que lá vocês, da semana 1, que vocês verão essa lista de exercícios. Ok? E vocês já podem fazer essa primeira questão. Conforme eu dei a dica para vocês, o seguinte, quando vocês estão fazendo a lista, ou quando estão corrigindo, vendo a aula, meio que dando a dinâmica, você que dá a sua própria dinâmica, você pode pausar o vídeo. Então, eu estou dando uma explicação, pause. Não entendeu? Pode voltar. Essas coisas. Esse que é o legal desse recurso tecnológico. Então, a gente pode fazer sempre assim, dessa forma, combinar assim. Joinha, bora lá, porque já tem quase 8 minutos de aula. Então, vamos lá para deixar a aula mais legal ainda. Eu quero falar agora para vocês de valor posicional. Posicional, a gente lembra de quê? De posição. Então, cada número, ele tem a sua posição, que a gente vai aprender justamente a identificar isso agora nesse tópico aí para vocês. Então, nós temos, eu coloquei apenas 4, mas temos várias outras formas de dizer. Nós temos a casa das unidades, a casa das dezenas, centenas, casa do milhar. Então, esses 3 primeiros, inclusive, é chamado de primeira classe aqui. Esses 3 primeiros, eita, invadi tudo aí. Estou aqui, é porque eu já estou quase sem espaço aqui. É chamado de primeira classe, nós vamos até ver um pouco mais lá na frente, mas já para vocês saberem, tá? Então, nós vamos aprender aqui a saber identificar. Por exemplo, unidade. Unidade, nós temos somente uma casa. Dezena, nós temos 2 casas. Centenas, nós temos 3 casas. E milhar, nós temos 4 casas. Espero que minha imagem... Eu não estou vendo nesse momento a minha imagem, mas espero que minha imagem não esteja atrapalhando aqui vocês, ok? Então, exemplo, professor, de um número que contém somente uma unidade. 5. Inclusive, eu digo assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 9. Até 9, nós podemos tratar esse número apenas como unidade. Eu tenho 5 unidades. Minha mãe traga 5 maçãs da feira. Aí, até a foto que está no fundo aí, não sei se vocês perceberam, é do supermercado. Carrinho cheio de compras. Eita, coisa boa, né? Bons tempos que não voltam mais. A gente podia ir lá para o supermercado com um pouco de dinheiro e trazer um monte de coisa. Hoje a gente vai com 100 reais e não traz quase nada. Dezena, 61. Agora, olha só que eu quero... Olha o bizu que eu quero dar para você, grandão. Seguinte, quando eu tenho aqui 61, esse 6 é a dezena. Nós temos 6 dezenas. Eu vou colocar um S no plural aqui. Nós temos 6 dezenas, nós temos uma unidade. É assim que a gente lê.
Então, 61, eu tenho 6 dezenas e uma unidade. Quando eu tenho um exemplo aqui, 432. Olha só, esse 2 é a unidade. Sempre poxa, unidade. Sempre o último número da unidade. O penúltimo número sempre vai ser o que? Da dezena. E sempre o antepenúltimo vai ser o que? Da centena. Eita, minha letra hoje tá feia. Rapaz, misericórdia, viu? Então vai ser da centena. Então, quantas centenas nós temos aqui? Nós temos 4 centenas, ok? 4 centenas, 3 dezenas e 2 unidades. O milhar. Eu vou colocar aqui, mas caso na hora de eu ver na edição minha imagem estiver à frente, eu vou passar para vocês. O número que apareceu ali é 1984, que é justamente o ano que eu nasci. O que isso quer dizer? Que nós temos 4 unidades, 8 dezenas, 9 centenas e 1 milhar. Então, nós temos aqui, inclusive lá na frente nós vamos chamar o M. O que é o M? O M é unidade de milhar. Então, mas eu quero que vocês foquem agora nesse momento somente nessa parte. Mas já sabem que o milhar que nós temos essas casas. O último número sempre das unidades, depois dezenas, centenas, milhar, unidade, milhar e por aí vai, que eu vou falar um pouquinho mais ainda nessa aula. Bora, em resumo, pega aqui comigo. Eu digo o número 47. Você pega sempre as últimas casas, 47. Isso quer dizer o quê? Que 47 tem 7 unidades, 4 dezenas. Eu posso perguntar na sua prova, na sua avaliação, quantas centenas tem o número 47? 0 centenas. Quantos milhares tem o número 47? 0 milhares. Porque você está vendo alguma coisa que deixou de ser 47, esse número que vocês estão enxergando? Não deixou de ser 47. Ok? Vou dar outro exemplo. 212. 212. Sempre faça assim, completando até a última casa, que é a casa da unidade, que é a casa mais importante. Então, isso quer dizer o quê? Eu tenho 2 unidades, eu tenho uma dezena, eu tenho 2 centenas. Quantos milhares, professor? 0 milhar. 0 milhar. Ok? Bora mais um exemplo aqui. 9.840. 9.840. Professor, pode ter 0 unidades? Claro que pode, sem problema nenhum. Então, nesse número do 9.840, eu tenho 0 unidade, eu tenho 4 dezenas, eu tenho 8 centenas e eu tenho 9 milhar. Ok? Poderia ser o número aqui 29.840? Poderia ser sim. Eu posso falar 29 milhar até que você pode falar 29 milhar, mas depois um pouquinho mais na frente, conforme eu estou prometendo tanto para vocês, a gente vai ver que esse 2 tem um outro nome, mas você poderia nessa situação dizer que você tem 29 milhar. Tranquilo para vocês? Tranquilinho? Então vou passar. Bora lá. Exemplos. Olha só. Exemplos de quê? De números naturais. Eu já coloquei na primeira parte, logo no início dessa aula, alguns exemplos. E vamos colocar mais. Quantidade de dias da semana. Eu quero saber se quantidade de dias da semana é unidade, dezena, centena ou milhar. Para você que respondeu que é unidade, parabéns, porque nós temos 7 dias da semana, então 7 é apenas unidade. Minha idade é de 36 anos. A sua deve ser, conforme eu falei, uns 11 ou 12. Então não vai ficar muito diferente. Então, nós temos aqui as dezenas. Então, nós temos dezenas, inclusive nós temos dezena e unidade, tá? Dezena e unidade, mas só para exemplificar que nós trabalhamos, eu tenho 3 dezenas, minha idade de 3 dezenas. Professor, não é de 36 dezenas, não? Não. Repetindo para vocês, minha idade é de 36 anos. Se eu pergunto quantas dezenas eu tenho de anos, quantas dezenas de anos eu tenho? Eu tenho, nesse momento, 3 dezenas de anos. Ah, professor, mas você está próximo dos 40, hein? Você está próximo. Eu estou próximo, mas eu ainda não tenho. Eu poderia aproximar, inclusive, mas eu não tenho ainda 4 dezenas de anos. Eu tenho 3 dezenas de anos. Ah, professor, esses 6? Sim. Ok, lamento, você não perguntou quantas unidades. Ou então, a grosso modo, você não perguntou quantos anos. Você perguntou quantas dezenas de anos. Aqui, pergunta para sua mãe ou para seu pai. Ó, meu pai,
quantas dezenas de anos você tem. Bora ver se seu pai sabe. E se ele, vamos combinar o seguinte, se ele não souber, explique isso aqui para ele. Diga, não, meu pai, eu acabei de aprender. Digamos que seu pai tenha, digamos assim, 42 anos. Seu pai tem 42 anos. Ô, meu pai, quantas dezenas de anos o senhor tem? Aí ele, ô, meu filho, eu tenho 42 anos. Esqueceu, foi? Não, meu pai, então tá errado. Você não tem 42 dezenas de anos. Você tem 42 anos. Você tem 4 dezenas de anos e não 42. Tranquilinho? Bora combinar assim até que a gente falar abaixo. Vai lá e faça isso. Se quiser dar uma pausa, é bom que você aprenda também. Então, mais exemplos aqui. Tempo que o Brasil foi descoberto. O Brasil foi descoberto, ok, em 1500, não foi? Para vocês que gostam de história, foi isso mesmo? Então, nós estamos no ano de 2021. Então, de 1500 para 2021, se passaram 521 anos. 521 anos é o quê? Nós temos casa das centenas, das dezenas e da unidade. É isso que eu estou querendo saber de vocês. Nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus foi no ano 0. Nós temos 2021. Então, Jesus tem 2021 anos. Então, nós temos aqui milhar, centena, dezena e unidade. Valor de computador. Ó, computador em média, vou colocar em média, está custando R$2.000. R$2.000, nós temos aqui milhar, centena, dezena e unidade. Valor de um tênis novo. Ó, um tênis novo está custando, digamos assim, eu faço um tênis assim, R$150. R$150 nós temos centena, dezena e unidade. E por fim, acabou. Tá, né? Agora vamos falar de tempo. O tempo passou rápido. Então, é o seguinte, nós trabalhamos com unidade, dezena, centena e milhar. Esse ano vai corresponder à unidade, às décadas, às dezenas, os séculos, às centenas e os milênios ao milhar. Até os nomes são bem parecidos, né? Então, eu tenho um exemplo aí para vocês. É 2357. 2357 são quantos anos? Então, olha só, 7 anos. Perdão, eu vou colocar assim para vocês. Eu quero fazer uma forma um pouquinho diferente. No período de 2.357 anos, 2.357 anos. Não vou fazer assim dessa forma, não. Eu vou colocar para não confundir. São 7 anos, são 5 décadas, porque eu vou fazer conforme o livro mesmo. São 3 séculos e 2 milênios. Fácil, né? Pois é. 4.589, então eu tenho 9 anos, eu tenho 8 décadas que se passaram, eu tenho 5 séculos que se passaram e 4 milênios. Então, há 4.589 anos atrás, quer dizer que passaram 4 milênios, 5 séculos, 8 décadas e 9 anos. 830, então olha só, nenhum ano, 3 décadas e 8 séculos. 36 anos, olha a minha idade de novo, então são 6 anos e 3 décadas. Então, minha idade é de 3 décadas e 6 anos. Vou falar nisso, perguntaram ao seu pai, não foi? Ok, joia. 2021, ano que nós estamos, então nós temos um ano, passaram 2 décadas, nenhum século e 2 milênios. Não, então vocês já viram falar, né? Já passaram 2 milênios do nascimento de Jesus. E 5, é apenas 5 anos. Se você quiser completar com 0, nenhuma década, nenhum século, nenhum milênio, ok, é a idade do meu filho. Então, nesse exato momento aí que eu estou gravando a aula, pelo menos. 104, então são 4 anos que passaram, nenhuma década e um século. A idade do meu bisavô é 104 anos, professor. É, massa, hein? Caramba, 104 anos, admiro, viu? Quem ia chegar nessa idade. A minha avó, nesse momento, viva, graças a Deus, e vacinada, ela tem 94 anos. E duvido nada ela chegar a 104 anos, porque, rapaz, a velhinha tá cheia de saúde, viu? Bens a Deus. Então, bora lá. Resolva a questão 2. Eu não falei da questão 1, né? Vocês devem ter observado. Eu amo essa foto, rapaz. É o momento foto aleatória lá que eu peguei. Meu Deus, que foto. Professor, você já teve uma Ferrari? Não tive uma Ferrari. É apenas uma viagem que eu fiz lá para Gramado. Sentei, olha só, meu Deus do céu, como eu tô bonito nessa foto aí. Olha estiloso, olha esse olhar. Olha, presta atenção. Parei. Olha que olhar, rapaz. Mas agora eu tô gordinho, tô gordinho. Vou fazer uma dieta aí para vocês.
Eu vou ter que emagrecer aí, pelo amor de Deus. E eu coloquei aqui o símbolo do YouTube, o símbolo do Instagram, porque qualquer coisa vocês podem me seguir lá. Como eu trabalho com isso, eu gosto de postar vídeos gratuitos lá para vocês. Então, posto sempre dicas. Me segue lá, prof.albertlucas. Então, me achem lá, que vai ser um prazer ter vocês nas minhas redes sociais. Bora lá, continuando aqui. Ordens e classes. É o seguinte. Lembra esse número que eu falei no início da aula para vocês? Que número foi esse? Foi o maior público da história do Bahia, na Fonte Nova, registrado, público pagante. Apesar de que eu já fui no jogo lá, que eu acho que tinha mais do que isso. Então, olha só, essa primeira classe, ou chamada classe, é chamada classe das unidades. O que é essa primeira classe? Isso aqui que a gente viu. Isso aqui que a gente viu. Essa é a segunda classe, ou chamada classe dos milhares. Tem gente que fala também classe das unidades simples, mas toda unidade é simples. Então, 110.438. Nós vimos agora há pouco, eu sempre falei, estou falando desde o início da aula para vocês contarem sempre de trás para frente. Esse 8 é o quê? Unidade. Esse 3, dezenas, e nós temos 4 centenas, ok? Aí você lembra que esse 0 e 0 milhar. Agora vamos colocar um outro nomezinho aí para ele, só para ficar, não quero complicar não, mas eu coloquei antes, só para facilitar para vocês verem, não é? Se familiarizando. Então nós temos aqui esse 0, antes você falava só milhar. Professor, se eu falar só milhar, tá certo? Tá muito certo, tá certíssimo. Mas tentem falar unidade de milhar, ou abreviação UM. Esse 1 é o que nós chamamos de dezena de milhar, como fica fácil. E esse outro 1 é o chamado de centena de milhar. É a mesma coisa da primeira classe, eu estou repetindo. Perceba o seguinte, eu tenho unidade, dezena e centena. Só que como eu estou tratando da segunda classe, é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. O professor tem mais para cá? Tem. Quando eu tenho, existe milhar de milhar? Existe milhar de milhar. Só que a gente não chama de milhar de milhar, a gente chama de milhão. É o sonho de todos os brasileiros de terem na sua conta corrente lá, na casa dos milhões. Já pensou, rapaz? Deve ser uma coisa surreal, eu não consigo nem imaginar. Né? Tem gente que consegue aí. Então, nós temos unidades, dezenas e centenas. E lembre-se, segunda classe, então, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Continuando aqui. Então, bora lá para um exemplo. Número 43.102. Olha só, eu tenho 2 unidades, correto? 0 dezenas, 1 centena. Aí você diria assim, e tem 3 milhares, professor. Mas embora na nossa linguagem nova, nós temos aqui 3 unidades de milhar. Nós temos 4 dezenas de milhar. O professor não tem mais. Ok. Você tem quanto aqui? Opa, volta. 0. E descrever. Aí passa para o próximo número. Então, nós temos aqui 0. Eita, zerinho feio. Hoje eu estou demais. Viu? Geralmente, minha letra não é assim, não. Então, eu tenho 0 centena de milhar. Somente isso. Ok? Aí, qualquer coisa, dê uma pausa para você ficar analisando o número. Próxima. Olha o próximo número aqui, que legal. 561.002. Eu tenho a primeira classe, eu tenho a segunda classe. Quer dizer o quê? Que eu tenho 2 unidades, 0 dezenas, 0 centenas. Aí começa a milhar? Sim, uma unidade de milhar. Eu tenho 6 dezenas de milhar e tenho 5 centenas de milhares. Centenas de milhares. Esqueci até de colocar no plural aí. 6 dezenas de milhar, deveria ser dezenas de milhares já. Ok? Mas é apenas um erro de concordância aí. Eu acho que nenhum professor de português deve estar aí assistindo minha aula até agora, né? Porque português não gosta de matemática. Tá, né? Também não gosta de português. Interpretando a leitura. Bora fazer interpretação agora da leitura. Olha só que legal vai ser essa parte. Ordens e classes. Eu não tinha... eu pensei que tinha exercício aí. Aí para vocês. Mas bora lá. Eu tenho 7.249. O que é 7.249? Gente, venha comigo. 7.249. Então, essa é a leitura que vocês estão fazendo. Mas já eu vou complicar um pouquinho para vocês. Então, anotem aí qualquer coisa do lado.
7.249, eu vou anotar aqui do lado, 7.249. Quando eu tenho 180.046, esse, meu Deus do céu, é o problema. Esse é o problema de muitos de vocês. 180.046. 180 mil. É 180. Ok, né? 1.000. Então, nós temos mais 3 casas aqui. Então, e 46? E 46. Ou seja, o que é 46? 46 é isso. Mas está faltando um número aqui. E é 146, é 246, é 346, é 846? Não, é I46. Então, nós vamos representar com apenas o zero. Então, isso representa os 180.046. Ok? Próximo. Bora lá, estagiário. 12.315. Então, eu tenho 12.000, ok? Aí tenho 315, 12.315. O que é 315? 315. Geralmente a gente gosta também de colocar um ponto aí. Então, isso é 12.315 aí para vocês. Vou colocar um pontinho para separar. 98.005. Aí já coloquei de propósito para justamente aquela nossa dica. Então, 98.005. Então, eu tenho quando você tem 1.000, até porque você, na seguida, vai ter mais 3 números. Tá falando em 5, 50 e 500. Porque eu já vi aluno meu colocando 98.005. Fazendo isso. Isso não é 98.005. Isso é 98.500. Já vi outros fazendo 98.005. Não, isso é 98.000. Tem que ter mais. Obrigatoriamente, quando a gente fala algumas tantas mil, quer dizer que na sequência vai vir mais 3 números. Então, que número é esse? 5. Então, esse 5 não pode ser aqui, tem que ser aqui, para você completar com 0 aqui esses outros números aqui que estão coladinhos com ele, ok? 572.000, ó, 572. Escreva, o que é 572? 572. Repito, quando fala 1.000, é porque vai vir mais 3 números aqui. Virão mais 3 números. Que números são esses? 129. Aí fica fácil, 129. Colocando somente um pontozinho aqui para diferenciar. Então, 572.129. Agora sim, vocês podem resolver a questão 3 e 4 dessa lista 1. E não se esqueça, se você ainda não me segue lá no YouTube ou no Instagram, me siga lá. Vai ser um prazer passar as dicas completamente, digamos, de boa aí para vocês no aprendizado de vocês, ok? Dicas gratuitas, muito massas aí, ao alcance de todos vocês. Bora lá, continuemos. Já fez a questão 3 e 4, né? Então, ótimo. Se não fez, dá uma pausa no vídeo e vai lá fazer, que já estamos terminando a nossa aula. 28 minutos, eu programei essa aula para 30 minutos. Deve passar um pouquinho só, mas nada demais. Composição e decomposição. Seguinte, professor, eu amo dinheiro, eu também amo dinheiro. Então, nós temos aqui uma nota de 10, uma de 100 e uma moeda de R$1. Então, quando eu falo composição e decomposição, pense nessas duas notas e essa moeda. Então, perceba que tudo começa com 1. Aqui é 1 e 1. Só que aqui é 100, aqui é 10 e aqui é 1. Ok? Por que isso? Olha só, que legal. Eu tenho uma nota de 100, uma nota de 10 e R$1 aqui. Então, você representa assim. Pronto. Quantos reais eu tenho? Eu tenho 100 mais 10 mais 1. Então, eu posso dizer que eu tenho uma nota de 100, mas eu tenho uma nota de R$10. Eu tenho uma moeda de R$1. Quanto que dá isso aqui? É a mesma coisa de 1 vezes 100, 100. 1 vezes 10, 10. 1 vezes 1, 1. Professor, super fácil. Então, quantos reais nós temos aqui? Todos vocês sabem que isso dá R$111. Próxima. Ó, eu tenho uma nota... Volta. Então, pronto. Agora vai. Eu tenho uma nota de 100. Perceba que eu tenho 3 notas de 10. Opa, não 100, 10. E eu tenho 2 moedas de R$1. Então, vezes 100, 100. Mais 30, mais 2 vezes 1, 2. Às vezes estou fazendo esse cálculo rápido, porque não é o objetivo ensinar vocês multiplicação, tá? Relaxa que esse é o nosso próximo assunto. 100 mais 30 mais 2, todo mundo sabe que tem 132. Então, aqui eu tenho 132
reais. Ok? Vocês vão ver já já o objetivo. Quantas notas de 10 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6, vou colocar grandão aqui, 6 vezes 10, mais, e quantos mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moedas. Se eu não estiver enganado, tem 8 moedas, 8 vezes 1. 6 vezes 10 é 60, mais 8, logo, eu tenho quantos reais aqui? Eu tenho 68 reais. Tranquilo? Mais um aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 notas de 100, mais 2 notas de 10, mais 4 moedas de R$1. 4 vezes 1. Repita, não sei se estou à frente nesse momento. 5 vezes 100, 500. 2 vezes 10, 20. 4 vezes 1, 4. Ao todo, aqui eu vou escrever aqui em cima. Ao todo, quantos reais eu tenho aqui? Eu tenho 524 reais. Joia? Exemplos. 968. O que é 968? É 900 mais 60 mais 8. Então, é a mesma coisa. Digamos que você só tem disponíveis notas de 100, de 10 e moedas de R$1. Como é que você pode separar da melhor forma possível? Decompor. A gente até chama isso de decomposição. Como que você pode decompor esses números? Isso é a mesma coisa de 900 mais 60 mais 8. 56 é a mesma coisa que 50 mais 6. 1580 é a mesma coisa que 1000 mais 500 mais isso mesmo, deu branco aqui, 968. 1500 mais 80, tá certo. Deu branco por causa justamente desse último zero. Até professor de matemática, para vocês verem. Por quê? Porque aqui eu fiquei em dúvida. Eu não tenho nenhuma moeda. Eu coloquei zero. De novo, se minha imagem estiver à frente. Então, como eu não tenho nenhuma moeda, por isso que eu represento com mais zero. Ou poderia não representar nada, ok? Então, isso é 1580. Mais exemplos aí para vocês. 615. Como é que eu represento 615? É 600 mais 10 mais 5 moedas. Então, eu tenho uns 6 notas de 100, mais uma nota de 10, mais 5 moedas de R$1. 31 é 30 mais 1. 3.275 é 3.000 mais 200 mais 70 mais 5. Eu decompus esse número. Super fácil, né, gente? Super fácil. E eu acho que é o último exemplo aí para vocês. Como que eu decomponho em R$205? Poxa, isso é a mesma coisa que R$200, duas notas de 100. Eu tenho alguma nota de 10 nesse caso? Não, eu não tenho nenhuma nota de 10 nesse caso. Mas eu tenho 5 moedinhas de R$1. 89, isso é 80, que é 8 notas de 10, né? Mais 9 moedas de R$1 somente. 8.502, então eu tenho 8.000 mais 500 mais 0, eu não tenho nenhuma nota de R$10, mais 2 moedas de R$1 e pronto. Isso é decompor um número, super fácil. Será que nós temos mais exemplos? Que legal. Então vamos lá fazer. Qualquer coisa, antes de eu fazer aqui, eu vou até apagar. Antes de eu fazer aqui, tente fazer aí no seu caderno. Rapidinho, pausa o vídeo. Pausou? Então bora lá. Ver se você acertou. 400 mais 60 e não nenhuma moeda de R$1. Isso é a mesma coisa que 50 mais 7. Isso é a mesma coisa que 1000 mais 900 mais 80 mais 4 moedas de R$1. Ok? Agora que acabou, vocês vão resolver a questão de número 5 dessa mesma lista e última questão. Nós viemos aqui no tempo de 34 minutos de aula. Até o tempo deveria ser 30 minutos que eu programei, mas não tem problema não. 4 minutos a mais ou a menos, tá? Super de boa. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Eu gostaria muito do feedback de vocês. Porque daqui a pouco, não é isso, não gostei, é melhor, mesmo só a apostila. Estou fazendo isso para facilitar aí para todos vocês. Joinha, forte abraço. Espero que a gente possa estar se vendo muito em breve aqui na sala de aula. Eu estou muito feliz nessa nossa volta. Forte abraço para todos vocês e até mais.